mandando Entendi. mensagem aqui. Desculpa. É que ele tava falando, ele falou, onde você tava falando, vou gravar um documentário e tal, falando como é ser gay e várias questões. Ele aqui tá difícil ser gay. Aqui tá complicado. Você pode começar falando o seu nome, a idade e a sua orientação sexual, por favor. Tá. Oi, meu nome é Davi Sabá, eu tenho 30 anos e eu sou gay. Isso. Você pode falar olhando pra mim, tá bom? Ah, é pra você? Não precisa é fazer bem de novo, reality, mas é entendi. bem reality. entrevista. Entendi. A gente conversa, né? Você pode começar falando sobre a sua infância, sempre voltando Tá, pra não, vou falar comunidade pra você, LGBT. então. Uhum. Que não é o documentário, entendi. Isso. Tem que verificar, porque Fale olhando pra tem mim. vários documentários E- que as pessoas ficam olhando, entendeu? E- Um dia que aquele jacaré chegou no rio. Fala olhando pra mim e respostas completas. Tá. Bom, Como foi a sua infância quanto ao LGBT? peraí. Aí eu me apresento pra você, então. Ah, é que a gente pode. Não, eu É quero que- te dar mais uma opção. Aquele. Você apresenta de novo, vamos lá. Tá me confundindo. Eu não entendi direito. Desculpa, vamos começar, peraí. Vamos de novo. O seu nome, idade e Tá. orientação sexual, por favor. Oi, meu nome é Davi, tenho 30 anos e eu sou gay. E como que foi a sua infância quanto ao LGBT? Foi uma infância de descobertas, assim. Eu não sabia o que era, quando a gente é criança a gente não tem noção. Mas eu me lembro de me apaixonar por um cara. Eu fazia ginástica olímpica e na época eu ficava no computador bastante, assim, é uma história bem bobinha, mas é pra ilustrar como era, tipo, pra mim essa paixão. Daí ele foi na minha casa instalar um joguinho do Pokémon que tinha no computador, que era hit do Game Boy. E aí não tinha, tipo, a gente tinha computador em casa, porque minha mãe era astróloga e ela precisava de fazer uma mapa astral. Porque a gente não tinha muita condição, assim. Então era muito difícil pra mim ter acesso a esses jogos. Daí um amigo da minha irmã mais velha, assim, eu devia ter uns 8, sei lá, ele tinha uns 12. Foi na minha casa instalar o joguinho. E instalou e eu joguei e fiquei muito feliz, assim, só que naquele momento, hoje olhando pra trás, eu descobri que eu tinha me apaixonado por ele. E aí eu escrevi uma cartinha assim, meio, vamos sair, porque eu quero te agradecer, eu te levo pra comer alguma coisa e tal. Mas assim, uma inocência, sabe? Não tinha uma malícia, claro, não tinha sexual, mas não tinha um entendimento do que era aquilo. Mas eu lembro que eu me senti atraído amorosamente, recordando o sentimento. Daí, escrevi essa cartinha, guardei no meu armário. Daí no outro dia à tarde, eu lembro dessa cena bem na minha cabeça, assim, clara, do meu irmão gritando, assim, no quarto. Davi é gay, Davi é viado. E aí eu vou olhar e ele tá com a minha carta na mão. E ele tá com o meu primo. Falando, Davi é gay. E eu pensei, que é isso, que é isso? Olha essa cartinha, que cartinha gay. E eu na minha cabeça, assim, não sabia nem o que era isso. Falava assim, como assim? É só uma carta, eu queria chamar o cara pra tomar um lanche. Aí minha mãe me sentou e perguntou: o que você quis aqui com isso, com essa carta? Eu falei, eu quis chamar ele pra comer, porque ele instalou um joguinho e fiquei grato com isso. E eu não entendi aquele movimento, assim. E ela perguntava, mas você tem alguma coisa? E aquela foi a primeira vez que eu entendi na minha cabeça, eu menti que eu não era, porque eu falei, né, quis falar que aquilo não era nada do que eles estavam pensando, porque parecia uma coisa muito errada. Eu falei, não, você tá falando que é errado desse jeito, então não. Então eu não sou. E eu me recordo dessa cena muito forte como sendo uma das primeiras vezes em que eu me senti recriminado e que na minha cabeça começou uma construção de que aquilo não era bom. E foi isso durante a minha infância inteira. Eu desenvolvi alguns distúrbios, assim, de ansiedade. Eu era uma criança gorda. Não era gordinho, eu era bem gordo. Tipo, descontava... O meu veneno era comida, então eu descontava na comida. E aí foi isso, assim. Eu era bem a imagem do bullying, assim, digamos. Só que eu não sei se é porque eu sou de leão, assim, se o meu signo ele representa muito do que eu sou, mas eu também aprendi a me defender, assim, desde muito cedo. Então, assim, eu era gordo, eu usava aparelho, porque eu tinha mordido assim na boca, e eu falava com a língua entre os dentes, eu usava óculos e tampão. E assim, então,
complicado, assim, pra criança. Só que ainda assim eu não deixava as pessoas me desaforarem, assim, de graça. Eu não deixava me afetar, mas isso já é da minha essência, assim. Claro que internalizava aquilo de uma forma ruim, né? Entrava ali no subconsciente e criava um trauma. Só que pelo menos do lado de fora ali, eu não ia pra casa, sabe? Eu não levava o desaforo pra casa. E eu lembro que na turma dos meus amigos da escola, assim, que a gente juntava que eram os viadinhos, eu também não deixava, não. Eu sempre impunha respeito. Teve uma vez que a gente... Era aqueles jogos internos de escola, e aí tinha a turma dos excluídos, né? Tinha vários gays, tinha aquela galera mais gorda, bem os nerds, juntou num grupo. E aí era o dia dos jogos internos, e jogos internos é assim, né? Tá as patricinhas, tá, os menininhos, tá, bonitinha, esportista. E aí eu falei, esse ano vai ser diferente, a gente vai montar um time pra jogar nos jogos internos. E o povo, não, que isso? Eu falei, vamos se divertir, gente, pelo amor de Deus, vamos participar. Aí a gente ficou excluído, ficou o povo lá, vamos participar da parada também. Nem que seja só pra zoar, pra dar a bolada na cara dos Mauricinhos, entendeu? Vamos participar. E aí esse jogo, assim, a gente se inscreveu e a gente participou do jogo. E foi os esquisitos versus bem, sabe aquelas menininhas que botam shortinho, assim, bem com o cabelo bem liso. Bem esse tipo os caras da escola, bem... Que até hoje, assim, hoje eu até consegui desenvolver um pouco de... Eu consegui relaxar. Mas até uns 5 anos atrás, quando eu passava em frente em colégio, dava uma atenção, assim, quando, sabe? Por causa dessa época. Mas aí esse jogo foi, assim, icônico, lendário. Porque a gente jogou, sério, parecia, assim, a família Addams jogando. Só que a gente, de alguma forma, a gente conseguiu ganhar, tipo, de 3-1. Porque a bola chegava, aí um batia assim, ó, pum, aí a bola ia até lá em cima, aí o outro vai, corria desengonçado, batia, jogava, caía, os pontos. E aí ficou marcado, tipo, a partir daquele dia, assim, que eu não ia deixar de fazer nada da minha vida, porque alguém tá falando que alguma coisa que eu faço é errado. Tipo, eu vivendo a minha própria experiência, eu sei que eu posso fazer tudo, eu sou capaz de fazer tudo. Independente de qualquer coisa, sabe? Porque aí você fala, né? A pessoa fala, você é gay. Aí parece que vira o gay, né? Tipo, gente, a minha sexualidade é uma coisa desse tamanho, dentro de um espectro gigantesco de coisas que eu tenho dentro de mim. É apenas uma preferência de alguma coisa ali, que eu nasci com aquilo e se desenvolveu dentro de mim, e é isso. Daí com isso, né? Você vai mostrando, desenvolvendo, dentro da sua cabeça também uma forma de ver que isso não é errado, né? E esse foi o processo da minha infância. Teve algum momento ou situação que, pensando hoje, com a cabeça que você tem hoje, você consegue enxergar o efeito de uma heteronormatividade compulsória na sua infância? De tipo, homem tem que fazer isso, você não pode fazer isso porque você é homem tem que fazer isso. Isso eu tive sorte de não ter, porque eu nasci numa família de artistas. Minha mãe é bem mística, bem holística, assim, astróloga. E eu sempre tive a oportunidade de fazer o que eu queria. Então eu mexo com arte desde muito cedo, por estímulo do meu pai também. Então, algo que até me ajudou a descobrir foi isso. Isso foi uma coisa boa da minha vida, assim, que os meus pais viram que eu tinha um direcionamento para uma coisa e eles estimulavam, assim, a fazer. Deixaram eu escolher. Então isso pra mim foi muito importante, assim, até isso hoje eu agradeço muito eles, porque eu sei que eu vi muito isso crescendo, né, no colégio, de gente que queria fazer uma coisa e nem tentava, assim, porque vários amigos meus fizeram e eu não fiz parte disso. Como que eram tratados quando você era criança os LGBTs, e os gays em específico, na verdade? Como, se eram tratados, né? Porque às vezes nem falam sobre isso. Eu tenho uma imagem muito clara de... Eu tava muito novinho, acho que eu devia ter uns 7 para 8 anos. Numa escola de artes, lá em Goiânia, que eu morava em Goiânia. Tinha um parque lá, Buriti Alegre. Que doido, era Parque dos Buritis, é isso. Tinha um parque lá que chamava Parque dos Buritis e tinha uma escola de arte lá dentro.
E aí tinha uma rampa assim pra entrada, e aí eu lembro das crianças estarem lá, e aí passou 2 caras de mão dada na rua. E a reação de todas as crianças foi de espanto, assim, todo mundo, nossa, olha os gays, 2 caras, 2 gays. E era uma coisa assim, e eu assim, o quê? Né? Porque eu falava assim, não tô entendendo. Então isso vai na sua cabeça construindo uma coisa que não é natural, né? Da forma como deveria ser. Porque hoje em dia a gente vê um progresso muito grande, né? Que é bem claro isso. Pelo menos na dificuldade das pessoas também de enfrentarem essa situação e agora serem homofóbicas, por exemplo. Isso nem tudo, né? Mas verem que isso não é bem visto na sociedade. Pelo menos isso é uma coisa, né? Não digamos que existe menos. Mas é essa questão, assim, de na época que você é criança, ver essas coisas acontecendo, e aí isso de alguma forma, tanto que essa imagem é muito clara na minha cabeça, eu era muito novo, e de alguma forma você internaliza isso, porque crescendo você entende que você é aquilo, e essas imagens estão lá presas, ó, no seu subconsciente, né? Vendo isso acontecer e tentando negar porque você acha que é errado. E como que foi o processo de aceitação interna? Eu fiz terapia, eu mentia pra minha mãe que falava que tava falando de alguma coisa e falava de outra. Eu comecei porque eu tinha muito medo dos amigos dos meus pais, não sei por que eu tinha essa pira, dos amigos dos meus pais quando eles descobrissem que eu era gay. Eu tinha muito medo disso. Não sei se os amigos dos meus pais tinham um lance também da aprovação deles serem amigos, eu não sei. Comecei por aí. Daí eu fiz uma terapia que chama EMDR, que é tipo uns estímulos assim de vibração, aí vai acessando uns lugares na cabeça, enfim. Me ajudou, foi bacana. E aí isso foi um dos inícios de quando eu tava namorando a primeira pessoa, que era escondido pros meus pais. Eles não sabiam ainda. Eu namorei o primeiro cara, foi a primeira pessoa que eu beijei, o primeiro cara que eu beijei, eu tinha beijado mulheres, né, antes. E aí eu já namorei, enfim, fiquei esse tempo todo escondido e durante isso fazendo terapia, pensando assim, meu Deus, a cabeça explodindo, né? Estou namorando um cara, que loucura é essa? Como será que é isso? Se tá certo, se não tá? Isso com 19 anos, assim. E aí eu perdi o fio. Como que foi o processo de aceitação interna? Que você parou e pensou, caraca, sou me veio uma memória muito forte da casa do meu boy, aí eu perdi completamente. Fala de novo. Do primeiro namorado. Então, o que você quer saber? Qual que é o fio que você tá falando? Como foi a sua aceitação interna? Daí você estava falando sobre seu primeiro namorado. Que você fazia terapia. Sim, continuando, da terapia. E aí com 20 anos eu contei e eu já tava bem mais tranquilo, por causa da terapia. E quando eu contei eu já tava assim, já tô fazendo 20 anos, tava no meu segundo namorado. E aí eu falei, agora é a hora e é isso, e eu também não vou me sentir mal, já tava bem resolvido. E enfim, foi o que me ajudou nesse processo. Mas realmente consegui me aceitar mesmo e estar presente e internalizado que eu adoro ser viado, entendeu? Mas foi isso quando eu fui morar sozinho. Essa foi quando eu mudei para São Paulo, comecei a me sustentar e aí eu criei uma responsabilidade assim na vida, né? A banda começou a dar certo e eu comecei a desenvolver várias coisas que eram minhas, assim, que eu podia chamar de minhas, que foram construídas por mim. Porque o trabalho também é muito empoderador, ainda mais para um leonino com Mercúrio, Vênus e Marte em Virgem. Então, é um lance de responsabilidade que você cria, que você pensa que eu sou capaz, assim, tipo, a vida inteira falaram que isso aqui era uma coisa muito errada, você cria com essa vibe, né? Você é criado com essa vibe do que é errado, do que é culpado, dessa culpa católica que a gente tem, né? Que joga, que não pode isso, não pode aquilo. Tem um personagem não sei se vocês já assistiram o Jorel. Sim. Que tem um personagem, professora, que é assim, não pode!
que ela só fala isso, fala assim, gente, olha que loucura, né? Não permitir a criança a ser uma coisa que é maravilhosa, que poderia deixar ela florescer, assim, na infância, toda a criatividade, sabe? Quantas crianças são reprimidas pelos pais que têm um potencial gigantesco, assim. E aí, a partir disso, eu morei sozinho, comecei a me sustentar, comecei a ter minha própria vida. E também continuei a minha busca pela minha espiritualidade, assim, muito forte. Comecei a não acreditar mais em Deus, assim, nesse Deus, né, que eles colocam. E muito mais num Deus que sou eu e a natureza inteira, entendeu? Que eu faço parte também de tudo que existe como um Deus, como um pedacinho do que existe no mundo. Isso também me ajudou a ver isso de uma forma muito mais ampla, assim, sabe? Porque o que é muito jogado, assim, em cima do que é errado é baseado em religião, né? Ritos, preceitos, sectarismos de milênios atrás, em que tudo se atualizou e essa parte ainda continua enraizada nas pessoas. Então, quando eu comecei a entender melhor de espiritualidade e comecei a buscar a minha própria verdade, que eu vi que não fazia sentido nada do que as pessoas falaram pra mim enquanto eu tava crescendo. Nada. Eu falei, gente, eu sou uma parte disso tudo. Não importa se eu sou isso, se eu sou aquilo, com quem que eu transo, quem eu amo. Porque daqui a gente não leva nada. A gente tem que viver as coisas aqui, buscar sofrer o mínimo possível e passar a nossa vida aqui, sabe? Ajudando as pessoas, dando presente na vida das pessoas. Muito mais do que discriminar. Eu sempre falo isso, gostar é muito mais legal que não gostar. E cada vez mais eu faço esse trabalho comigo, até, sei lá, com comida. Tem uma coisa que eu não gosto, às vezes eu até faço um esforço para gostar, porque é muito melhor a gama de opções que você tem. Da mesma forma com a sexualidade. É tão mais... Eu entendi que, depois desse processo, eu entendi que até pra pessoa que ela é odiosa, que ela é preconceituosa, a primeira pessoa afetada é ela, porque ela tá gerando ódio e raiva. E aí eu não quis isso pra mim, eu falei, isso não faz sentido nenhum. Então eu comecei a analisar isso de uma forma mais profunda, sabe? Acho que as pessoas elas estão muito entorpecidas o tempo todo, muito distraídas, e elas não conseguem fazer esse mergulho profundo para entender as coisas. E isso ajuda bastante, sabe? Sem questão religiosa, simplesmente a sua própria espiritualidade, entender qual é o seu lugar no mundo. Você quer dar uma pausa? Vai dar o primeiro corte. Tá. Quer beber uma água?